O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, ajude-nos na apresentação deste programa. A sua presença nos fortalece, fazendo com que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Derrame suas bênçãos sobre todos nós e sobre aqueles que nos assistem, que tudo seja agradável e venha servir de fortalecimento espiritual para todos nós. É nessa confiança que nos dirigimos ao Senhor em oração. Amém, Senhor. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. A você que começa conosco agora no programa, muito obrigado, porque abaixo de Deus, você é o maior responsável pelo nosso sucesso. Continue conosco até o final deste programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso engrandecimento espiritual. Contamos com você nesse programa até o final, tá bom? Ok. E continuamos com o nosso programa 100% Gospel. Agora chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema As Alianças de Deus. E faremos a leitura do texto básico no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Para dar mais ênfase à nossa reflexão, faz-se necessário saber o que vem a ser uma aliança. Trata-se de um pacto de amizade e cooperação. É um tratado entre duas ou mais pessoas ou estados. Numa aliança, existe uma promessa de ajuda mútua, que deverá ser cumprida rigorosamente pelas partes envolvidas. Quando Deus fez alianças, ele escolheu homens especiais. Ele não fez aliança com crianças, com adolescentes, ou com uma pessoa qualquer. Adão, Noé, Abraão e Moisés eram homens da confiança de Deus. Homens que tinham entendimento e que eram capazes de cumprir o prometido e realizar a obra com perfeição. As Escrituras Sagradas nos mostram as alianças que Deus fez para que seu povo tivesse uma vida melhor, sendo fiel e obediente, levando em consideração
as suas exigências e cumprindo-as integralmente. As principais alianças feitas por Deus, segundo nos relatam as Escrituras Sagradas, envolvem homens como Adão, Noé, Abraão e Moisés. Então, vamos saber quem eram esses escolhidos de Deus? Adão era um homem perfeito, puro. Era a imagem e a semelhança do próprio Deus. A ele foi entregue a grande responsabilidade de servir ao Senhor e de cuidar do jardim do Éden. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé achou graça diante do Senhor. Ele andava com Deus. Não era um homem qualquer. Abraão, assim como Noé, Abraão era um homem íntegro, amado por Deus. Ele vivia em plena comunhão com o Senhor. Por ser querido e amado por Deus, mereceu dele a sua inteira confiança e cumpriu à risca a aliança que com ele foi feita. Moisés, a fidelidade de Moisés, não se deixando levar pela coroa do Egito e pelas riquezas que lhes foram oferecidas, fez com que Deus o escolhesse para entregar-lhes a liderança do povo de Israel. Somente ele teve o direito de ficar diante de Deus, como é citado em Êxodo 24, 2. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não chegarão, nem o povo subirá com ele. Em Gênesis 6,18, Deus diz a Noé: contigo, porém, estabelecerei minha aliança e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Mas no versículo 19, Deus disse que Noé deveria fazer para cumprir e não quebrar essa aliança. Ele disse para Noé o que ele devia fazer para cumprir e para não quebrar esta aliança que foi feita com ele, com Deus. De tudo, veja bem, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. No capítulo 9, versículos 8, 9 e 10, está escrito: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Veja qual foi a aliança. Tanto as árvores, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Então, essa foi a aliança que Deus fez com Noé. E ele deu aquela incumbência, a grande responsabilidade da construção de uma arca, para livrar aquelas pessoas que estavam sempre em comunhão com Deus. Noé era um homem bem visto pelo Senhor. E por conta disso, ele foi um dos escolhidos para uma aliança com Deus. Nesta aliança com Noé, lá no versículo 11, Deus faz a seguinte promessa. Essa promessa com Noé. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Foi uma aliança que Deus fez com Noé. Nunca mais a terra será destruída pelo dilúvio. Ou seja,
Essas inundações que estão acontecendo por aí, desmoronamentos, não representam o fim de tudo. É apenas o começo das dores, porque a terra não será destruída pelas águas. Foi a promessa, a aliança que Deus fez com Noé e a promessa que Deus fez com ele. Deus fez a ele: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Em Levítico, capítulo 28, versículo 3 e 4, Deus promete: se andardes nos meus estatutos, presta atenção aí, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, ou seja, sua colheita, e a árvore do campo o seu fruto. No entanto, lá nos versículos 14 e 15 está escrito, presta atenção também aí, mas, aí vem a adversativa, mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos e rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Veja o que Deus fará se ele não cumprir a aliança. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer os lustres dos olhos e definhar a vida. E semearei debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Esse é o castigo. O castigo que Deus impõe para aqueles que desobedecerem os seus mandamentos, os seus estatutos. Aqueles que fugirem da aliança que Deus fez. Deus está prometendo isso. É o castigo. Ele dá toda virtude para a pessoa. Dá toda vitória. Mas também, se não cumprir, ele castiga. É bom destacarmos a mensagem de Deus nos versículos 40 a 42, aos que se arrependerem do mal praticado. Prestem bem atenção. Vamos destacar a mensagem que Deus dá nos versículos 40 a 42, aos que se arrependerem do mal que praticaram. Preste atenção. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Aí vem o perdão de Deus. Diante do arrependimento daquelas pessoas, daquela nação, diante do arrependimento daquele povo, Deus traz o perdão. Então me lembrarei da minha aliança. Aí Deus vai se lembrar da aliança que ele fez com Jacó, com Isaque e com Abraão. E vai se lembrar da terra. E da terra me lembrarei. Aí vem o perdão do Senhor. Agora, preste atenção. Deus perdoa, mas espera que você não volte a cometer os mesmos erros.
porque permanecer no erro, errar é humano. Agora, permanecer no erro é burrice, né? E vai contra a vontade e contra os ensinamentos do Senhor. A ação de Finéias, filho de Eliezer e filho de Arão. Veja o que aconteceu com Finéias. A prostituição do povo provocou uma praga que levou à morte 24.000 pessoas. Finéias, filho de Eleazar, matou o midianita Zinim e a mulher Cosbi, e recebeu os elogios do Senhor, como está escrito em Números 25, 12 e 13. Diz assim: portanto, disse, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois deles terão uma aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. As palavras do Senhor são maravilhosas. As promessas de Deus são espetaculares. E tem uma coisa que você precisa refletir sobre ela. As promessas de Deus sempre são cumpridas. Não se preocupe. Deus está demorando demais. Cadê a justiça de Deus? Olha, o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo dos homens. O homem é imediatista. Ele quer tudo na hora. Fez errado, Deus castiga logo. Não é assim. Deus tem o seu tempo. Sabe por quê? Porque Ele dá a oportunidade para você se arrepender. E olha, faz tempo que Deus está dando essa oportunidade para você. Viu? Faz tempo. Não brinque com Ele, não. Porque brincar com Deus, o castigo vem e vem pesado. Deus não esquece as suas alianças. Nosso Deus não é um Deus qualquer, sem vida, sem ação, sem entendimento e insensível. Nosso Deus não esquece as suas promessas e cumpre fielmente as alianças feitas. Como podemos ver nesse trecho de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. De lá, buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe entenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Prestar atenção nisso? Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não é buscar Deus em brincadeira. Não é usar o nome de Deus em vão, não. É uma coisa séria. Você tem que buscar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então o Senhor Deus não te desamparará. Está vendo aí a promessa de Deus? Ainda em Deuteronômio 5, 1 a 3, vemos Moisés falando sobre a aliança que Deus fez com aquele povo. Veja bem, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança convosco em Horebe,
Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu a mensagem do Moisés aqui para o povo de Israel? Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. Esses estatutos e juízos são os 10 mandamentos. Nós não podemos cumprir 9 e deixar um à revelia. Nós não podemos cumprir 8 e esquecermos 2. Cumprimos 5 e fazer de conta que os outros 5 não valem nada. Não. Se fosse assim, Deus não teria dado para Moisés 10 mandamentos, teria dado 9, 8, 5, 4. Mas ele deu 10. Para que o povo de Israel cumprisse fielmente esses mandamentos e os seus estatutos. Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Essa aliança que Deus fez lá no Monte Horebe prevalece até hoje. Para você cumprir esses mandamentos, é para cumprir até hoje. Não foi só para o povo de Israel, não. Assim, a Bíblia foi escrita só para o povo de Israel. E a gente, presta atenção nisso. No capítulo 7, versículos 9 a 11, Moisés continua falando sobre a aliança de Deus. Olha o que Moisés diz para o povo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com que os odeia. Prontamente lhe retribuirá. E ele finaliza. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. O capítulo 29 do livro de Deuteronômio coloca-nos diante de uma outra aliança que Deus fez com o povo de Israel. O primeiro versículo começa dizendo: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés para que ele fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Esta narrativa contém 29 versículos, cuja leitura nós os aconselhamos fazer com a maior paciência e a maior atenção possíveis. Nós não vamos entrar em detalhes porque é muito longo e o nosso tempo é exíguo, né? Então nós queremos mostrar para vocês acordo, aliança e pacto, né? O acordo, conformidade com os sentimentos, bom entendimento, viver em perfeito acordo. Aliança, pacto de amizade e cooperação, objeto de um tratado consistente na promessa de ajuda mútua entre 2 ou mais estados. Pacto que, segundo a Bíblia, Deus concluiu com Adão, Noé, Abraão e Moisés. Então, aqui fica essa reflexão para você. As alianças que Deus fez com o povo continuam em vigor. E lembre-se, ele fez uma promessa. É a volta de Jesus Cristo, o seu Filho.
Essa promessa é a última a ser cumprida. E vai ser. Porque eu volto a afirmar. Jesus Cristo vai voltar. E a sua volta está bem próxima. Não esqueça. Atente para os fatos que estão acontecendo. À luz dos seus olhos. Diante de você. Mostrados pelos canais de televisão. Escritos nos jornais e nas revistas. Comentados pelo povo. De esquina a esquina. De bar em bar. De reunião em reunião. Os fatos estão acontecendo. Desmoronamentos, inundações, abalos sísmicos, tufões, tragédias das mais diversas. Tudo isso é o começo das dores. Lembre-se, Deus prometeu que vai mandar seu filho de volta para o julgamento final. E ele está bem pertinho. Está bem próxima a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare-se. Arrependa-se do seu mau caminho. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para Deus. Siga os passos de Jesus Cristo. E seja feliz para sempre. Que Deus te abençoe. Você está conosco no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E vamos mandar um abraço especial hoje, lá para a cidade de Patos, na Paraíba. Opa! Você conhece Patos? Patos é uma cidade maravilhosa. Vamos conhecer um pouquinho? A cidade de Patos está situada no sertão da Paraíba, e pela sua localização é reconhecida como um ponto convergente e divergente. Ela sempre foi conhecida como Patos do Major Miguel, em alusão a um dos seus pioneiros, Miguel Sátiro, mas ganhou também o cognome de A Morada do Sol. Mas a história desta linda e maravilhosa cidade teve início em meados do século XVII. Foi nessa época que os Oliveira Ledo saíram do recôncavo baiano e, descendo o rio São Francisco, chegaram a um lugar conhecido como Itatiunga, ou seja, Pedra Branca. Ali instalaram suas primeiras fazendas de gado. De acordo com dados oficiais, a cidade de Patos conta atualmente com uma população em torno dos 100 mil habitantes. No início, haviam duas tribos indígenas na localidade, os Pegas e os Panatis, que travaram ferrenha luta. Mas a denominação de Patos deveu-se à existência de uma lagoa situada nas proximidades do rio Espinharas. Essa lagoa era repleta de gansos, marrecos e patos. Nessa época, Patos pertencia à cidade de Pombal. Em 1772, foi construída a Igreja da Conceição. As terras foram doadas por Paulo Mendes de Figueiredo e João Gomes de Melo, os reconhecidos fundadores do povoado. No dia 24 de outubro de 1903, observada a Lei nº 200, a vila passou à condição de cidade. Esta lei foi sancionada pelo presidente do Estado da Paraíba, desembargador José Peregrino de Araújo. Na área da educação, Patos está bem servida com instituições de ensino de nível superior, como a Universidade Estadual da Paraíba e a Fundação Francisco Mascarenhas, que mantém as Faculdades Integradas de Patos, a conhecida FIP. No mundo das comunicações,
A cidade de Patos conta com a Rádio Espinharas, Rádio Itatiunga, Rádio Arapuã e a TV Sol, um orgulho para a região das Espinharas. Em se tratando de ensino médio, destacam-se o Colégio Estadual Pedro Aleixo, CEPA, o Colégio Cristo Rei, Colégio Diocesano, Colégio Comercial Roberto Simonsen, Colégio Municipal Aristides Rama de Timene, Colégio Coriolano Medeiros, entre outros. No setor esportivo, Patos conta com o Estádio Municipal José Cavalcante, que cedia jogos do Campeonato Paraibano de Futebol e é representado pelos dois principais clubes profissionais, Nacional Atlético Clube, o Canário, campeão paraibano de 2007, e Esporte Clube de Patos, o Pato, campeão paraibano da 2ª Divisão no ano de 2005. Patos tem registrado na sua história nomes de pessoas ilustres que se tornaram motivos de orgulho para a princesa do sertão. Entre eles, o ex-ministro Hernani Sátiro, João Rodrigues Coriolano de Medeiros, fundador da Academia Paraibana de Letras, e o escritor de renome nacional Alírio Meira Vanderlei. O hino da cidade, que tem como título Patos, Te Amo Patos, é de autoria do saudoso radialista, cantor e compositor Amaury de Carvalho, que também compôs os hinos do Nacional e do Esporte. Amaury era dono de uma das vozes mais bonitas do Nordeste. A Filarmônica 26 de Julho é um dos grandes patrimônios culturais das Espinharas. Fundada no dia 26 de julho de 1931 pelo professor Anésio Leão. Ela teve à sua frente vários maestros de renome nacional, entre eles Hermes Brandão, Assis Casca de Bala, Zé da Trompa, Marclean Pereira. E é esta a linda, maravilhosa e hospitaleira cidade de Patos, onde residem pessoas que nos acompanham. Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, Alarcon Leitão, Antônio Diógenes, Silvaneto Firmino, Roberto Santos, Manuel Messias, o Marreta, ex-atleta do Nacional, e muitos outros amigos que lá deixamos. Para eles, o nosso forte e caloroso abraço. Abraço para todo o pessoal aí de Patos, na Paraíba, no sertão da Paraíba, cidade quente, hospitaleira. Olha, o pessoal lá de Patos está chamando você para visitar a cidade. Você vai ficar encantado chegando a Patos, porque é uma cidade de pessoas hospitaleiras, uma cidade bastante aconchegante, tá bom? E vamos aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para os nossos ouvintes, Maria do Rosário Silva, lá de Olímpia, Minas Gerais, Yolanda Oliveira, de Crateús, no Ceará, Maria das Dores, de Lagoinhas, Belo Horizonte, Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás, a Lourdes Costa, em Cuiabá, Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio, a família Holanda, lá em Recife, capital pernambucana, o Eliezer Holanda, filho, Zizo, a Gláucia Holanda, sua esposa, o Darinho, seu filho, e a família, a Keila, os netos, Keila, Carolina e Pablo, a Gláucia Maria Yaya, que é a irmã do Zizo, também nossa ouvinte assídua, toda essa gente maravilhosa lá da capital pernambucana está ligada no programa 100% Gospel. Meu querido Oswaldo Costa, Paulo César Rodrigues, Oséias Rodrigues, pastor Salvador, pastor Galeno, dona Valdenice, seu Zaquinha, a Leandra Rocha, na cidade de São Sebastián, na Espanha, o Getúlio Moraes e toda a sua família, na Igreja Deus é Amor, na cidade de Juazeiro, da Bahia. João Paulo, na Assembleia de Deus em Fortaleza, no Ceará. Maria das Dores, na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Luciana Feitosa, na Igreja Universal de Manaus, lá no Amazonas.
Silene Medeiros e Sildani Medeiros, as duas irmãs lá de João Pessoa, na Paraíba, ouvintes assíduas do nosso programa. Pastor Valdemir Souza e sua esposa Luziete, lá na Assembleia de Deus, em Betânia, no Piauí. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Hoje nós homenageamos a cidade de Patos, lá no estado da Paraíba, no sertão paraibano. Agora, uma palavra de confiança e de fé. Está lá no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Senhor: O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Você entendeu o recado? O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Você confia no Senhor? Então você, com certeza, será um vitorioso. Não se deixe levar pela angústia, pela tristeza, pelos resultados tristes das aflições, dos conflitos pessoais. Se você está passando por problema de relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, relacionamento na sua igreja, se você está com problemas financeiros, está devendo, comprou, não consegue pagar, se você está com problema de saúde, qualquer tipo de problema, confie no Senhor. Não seja cobiçoso, mas confie no Senhor, porque somente Ele pode solucionar os seus problemas. Não vá deitar sua cabeça nos ombros de pessoas que passam pelos mesmos problemas que você passa. Os conselhos humanos são falhos, mas as ações de Deus são perfeitas. Agora, tem um problema, tem um porém. Ele tem 3 respostas para lhe dar. Quando você pede algo a ele, ele tem 3 respostas para lhe dar: sim, não e espere. Se ele diz sim, você é um privilegiado. Se ele diz espere, ele quer testar a sua confiança nele, a sua fé. Espere, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Se ele disser não, dê graças a Deus, porque o não de Deus é para o nosso bem. Porque quando ele diz não, é porque ele não quer que você faça aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, porque você se dá mal. O não de Deus é o seu bem. Então, confie no Senhor. Entregue seus problemas a Ele. Tá bom? Olha, se você tem algum trabalho para apresentar, manda uma mensagem de texto para o Nilton, para que nós possamos divulgar o seu trabalho aqui no nosso programa. O seu talento precisa ser conhecido. Deus te deu um talento. E Ele quer que você use esse talento para a honra e para a glória dele. Então, se você tem algum trabalho, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, um instrumental, manda para a gente, para que nós possamos divulgar o seu trabalho. Você precisa mostrar ao mundo que você tem talento. Você precisa mostrar ao mundo o trabalho que você fez com tanto gosto, com tanta vontade, com tanto carinho. Manda para a gente e a gente está pronto aqui para divulgar o seu trabalho, tá bom? Estamos aguardando. Vamos mandar aquele abraço carinhoso para os nossos ouvintes, pastor Arão Lemos Neves e sua esposa, pastora Helenice Lemos, né? Os amigos Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, Goiás.
meu amigo irmão Arthur Rocha e Dona Lourdes, sua esposa, seus filhos, seus netos, aí no setor leste do Gama, são membros da Igreja Batista do Gama, Primeira Igreja Batista do Gama. Um abraço para o Arthur, um abraço também para o Josué José, sua esposa Dona Marli. Um abraço para o Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus, em Goiás. Pedro Oliveira Alves, sua esposa Soliandra Alves, em Passo, na Paraíba, realizando grandes eventos que engrandecem o nome de Patos e da Paraíba. Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás. Obrigado pela audiência, Mariana. A Rosana Garcia, na Igreja Deus é Amor, em Goiânia. Essas pessoas sempre estão nos acompanhando no programa 100% Gospel. Tá bom? Obrigado a todos. Lembre-se, abaixo de Deus, você é o grande responsável pelo nosso sucesso. Mais uma vez, voltamos a fazer esse lembrete. Jesus Cristo está voltando. Mas antes que isso aconteça, Ele te faz um convite especial. Arrependa-se dos seus pecados. Receba a salvação de Deus, o Pai, pela graça, a salvação que Ele, pela graça, te dá através do Filho Jesus Cristo. Ele continua esperando a tua decisão. Qual o caminho que queres seguir? O largo, que conduz à perdição, ou o estreito, que te conduz à salvação? Se você escolher o caminho estreito, terá um lugar garantido na morada celestial, com Deus e seus anjos. Mas se você escolher o caminho largo, terá um lugar garantido no lago de fogo e enxofre, lugar separado para o diabo e seus seguidores. O Deus da tua salvação é único, tem vida, é verdadeiro, Ele é divino, santo, soberano e poderoso. É onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem sentimentos e se entristece com a morte do ímpio. Ele não quer que você tenha uma vida eterna de angústia e de dor. Ele não precisa ser conduzido nos braços dos homens, nem em tatuagens por eles criadas. O Deus de quem falamos deve ter um lugar permanente no coração de quem nele crê. Tá bom? Então, essa é a mensagem que nós temos para você. Jesus Cristo está voltando. As catástrofes que acontecem a olho nu são alertas claras e eficazes de que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Tá? Fica esse o lembrete. Isso não é brincadeira, não. É coisa séria. Mas o que é bom dura pouco. Nosso programa chega ao seu final. A todos vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado pela sua preciosa audiência. Um abraço cordial, amigo, de toda a equipe do programa 100% Gospel. Um abraço desse apresentador de vocês, Adalberto Pereira. Um abraço do nosso coordenador, supervisor, Nilton Moura, ele que seleciona também as imagens das nossas homenagens às cidades. Um abraço a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa 100% Gospel, sempre trazendo a palavra do Senhor até você. Tá bom? Um abraço e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.